3 dias de velório, hoje dia 9 de julho, o corpo do Ayatollah Ali Khamenei deve ser enterrado nesta quinta-feira na cidade natal dele, Mashhad. A despedida ao líder iraniano reuniu milhões de pessoas no próprio Irã e também no vizinho Iraque. Inclusive, houve um atraso de 8 horas na saída do corpo do Iraque em direção a Mashhad. A estimativa do governo iraquiano é de que 3 milhões e 800 mil pessoas tenham participado da cerimônia no país. Para o enterro, no Irã, a estimativa é de 15 milhões de pessoas presentes. Não se sabe ainda se o filho do Ayatollah, o Mojtaba Khamenei, que assumiu como novo líder supremo do Irã, vai comparecer. Ele não é visto em público desde o início dos ataques dos Estados Unidos. A gente não sabe exatamente como ele foi ferido, né? E a saúde dele como tá. O Ali Khamenei foi morto naquela ofensiva em 28 de fevereiro, data que começou a guerra dos Estados Unidos com Israel contra Irã, quando eles atingem não só o lugar em Teherã, na capital do Irã, onde estava Ali Khamenei, um montão de gente ali do governo, da Guarda Revolucionária, mas atingem também uma escola feminina em Minab e matam muitas crianças, dezenas, centenas de crianças, de meninas. Nessa noite, o governo norte-americano voltou a fazer um ataque de grandes proporções ao país persa, mesmo após a assinatura daquele acordo de paz e mesmo após, ou durante aquele momento em que nada disso deveria estar acontecendo. Professor, queria te ouvir um resumão aí do que a gente está vendo de Irã e Estados Unidos. Tem a questão do enterro, do funeral do Ayatollah, que mobiliza milhões de pessoas, mostrando, acho que mais uma vez para o mundo todo, o quanto a gente desconhece a situação real do Irã. O próprio presidente Donald Trump e o Benjamin Netanyahu se surpreendem com a mobilização da população iraniana e também iraquiana, da comoção com, finalmente, a despedida ao Ayatollah Ali Khamenei e também, claro, te ouvir sobre o acordo de paz, que agora tem o seu fim e a gente realmente não vai ver o fim da guerra. Natália, essa semana nós tivemos a reunião, né, na Turquia da OTAN, e lá um palco, né, importante, enfim, claro, da relação entre Estados Unidos e Europa, sobretudo. E na ocasião, Trump falou sobre a necessidade, voltou a falar, né, da necessidade dos europeus pagarem mais para a segurança europeia e tudo mais, contribuírem mais com a OTAN e aliviar mais o caixa dos Estados Unidos. E em relação ao Irã, lá os Estados Unidos também iniciaram os bombardeios na medida que a reunião estava já se desenrolando. E podemos encarar esses novos ataques que ocorreram já na terça-feira, ocorreram ontem também, ataques, como você colocou, atingindo diversos alvos no sul do Irã, no momento também que está ocorrendo, como mostram as imagens, o funeral do Ali Khamenei e de outros 4 familiares dele. E o país, pelos números que você apresentou, claro, ele tem comoção, uma parte do país está em comoção. E isso só aumenta, né, o sentimento de vingança, da necessidade, entre aspas, né, de uma vingança contra os Estados Unidos. Então, Trump, nesse momento, não fala mais de acordo, né, entre Irã e Estados Unidos, porque sabe que desde o início das negociações o Irã sempre desconfiou dos reais interesses dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos atacam o Irã, né, junto com Israel a partir de 28 de fevereiro último, e agora nós temos o resultado, né, de mais uma rodada, podemos dizer, de negociações, mas de intenções de negociações que não se concretizaram. Então, Trump, do ponto de vista doméstico, precisa pôr logo fim a essa guerra para poder se concentrar nas eleições de novembro nos Estados Unidos, de meio de mandato, e, de outro lado, a pressão, né, dos seus aliados europeus, sobretudo, para que os Estados Unidos, enfim, parem de atacar o Irã, para que o preço da energia, enfim, recue, né? E, é claro, o aumento do preço da energia aumenta o custo de vida, aumenta a inflação e aumenta a insatisfação política, né, nos diferentes países, sobretudo da Europa,
que estão sendo afetados, né, por uma guerra que desde o início não sabemos o seu real motivo, qual era o plano de Trump. Trump foi arrastado para essa guerra por Israel e agora encontra todo tipo de dificuldade para pôr fim a ela. E o ponto é, será que vamos entrar numa nova fase em que as intenções de negociações de paz vão, enfim, vão para segundo plano e os Estados Unidos estão desenhando um plano para invadir militarmente o Irã? Também não sabemos. Ô, professor, a gente tem um trecho da fala do presidente Donald Trump em que ele afirma que os Estados Unidos realizaram novos ataques ao Irã e que o país persa jamais teria uma arma nuclear e que poderia tomar o controle da ilha de Kargi, principal terminal de exportação do petróleo iraniano. A gente vai conferir agora. They launched a couple of drones and one rocket, one missile, and at ships, because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. Our deal is a wall to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon. They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what? It's easier. Look, we're not attacking at the highest level. The highest level are the bridges, which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity in there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Carg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Carg Island. You know, we may take over Carg Island. There's not a thing they can do about it. And there may be a big attack tonight, and it'll knock out a lot of stuff. Ô, professor, antes de te ouvir sobre esse encontro que aconteceu lá na OTAN, participação importante, como sempre, por onde passa o presidente Donald Trump, mas queria mandar um abração pro pessoal que está com a gente aqui no chat, acompanhando a nossa live, aproveitar e pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Lá tem os cortes das entrevistas, todos que a gente faz aqui, eles também estão nas nossas redes sociais, é tudo @metrópolis. E também para mandar o seu bom dia, sua mensagem. Tem gente aqui falando, né? O Lucas mandando aqui, achei importante o encontro do presidente Donald Trump com o Zelensky, que é, inclusive, parte dessa sonora que a gente acompanhou. Teve também a Rosilene falando ainda de Venezuela, dizendo, o problema maior são as sanções e os fundos da Venezuela sequestrados por nações ricas, a mando dos Estados Unidos. Que país pode progredir sendo tratado dessa forma? E mais um montão de gente. Agora acabou de chegar a mensagem da Magali também falando sobre o quanto o presidente Donald Trump e diversas atitudes dele assustam muito também, porque não dá para saber para onde o mundo vai depois dessas movimentações do presidente Donald Trump. Queria te ouvir, para a gente encerrar aí o assunto Irã. No contexto, ele fala sobre Irã do lado do Zelensky, que é um presidente que vive uma outra guerra bastante grande e que o presidente Donald Trump, em muitos momentos, também participou ali dando seu pitaco. Zelensky, né, Natália, vale lembrar naquela fatídico encontro, né, na Casa Branca, em que ele foi tratado aos pontapés. Zelensky sabe, né, que Donald Trump pensa mais nos interesses dele, dos Estados Unidos, do que qualquer outro país que ele queira, entre aspas, ajudar. E, no caso do Irã, esse trecho, né, que você destaca aqui na matéria, a matéria, melhor, né, que foi exibida, mostra claramente a empáfia, a arrogância dos Estados Unidos, e aí no que ele está falando não cabe nenhum espaço para negociação. Aliás, ele está declarando uma série de coisas gravíssimas, em que atacar o abastecimento de água, atacar a geração de energia elétrica, ele está falando que vamos atacar a população civil,
claramente. Então, uma guerra que nem foi declarada oficialmente uma guerra, mas a gente sabe que tem uma guerra em andamento, apesar, enfim, das formalidades, é que ele está atacando, né, colocando, né, como um momento, né, enfim, um novo momento da guerra, o aniquilamento de parte da população iraniana. Isso é gravíssimo, nós sabemos. A guerra em si já é gravíssima, mas ele diz, né, não é o nosso ponto mais alto do nosso ataque, mas tudo que ele está dizendo, parte do que ele descreve aí, ele está mirando a população civil no Irã, que já está sofrendo com essa guerra. Então, Trump apresenta, né, enfim, aí claramente, né, suas palavras, sua declaração, na sua declaração de que não tem muito interesse em negociar, né, colocar fim à guerra. Ele não está falando assim, olha, lamento que tenha fracassado as negociações, lamento, né, que o Irã, né, não atenda, né, nossos apelos e por aí vai. Não, Trump diz claramente, quero dominar, vou pegar a ilha, vou, né, enfim, aniquilar parte da população do Irã, ou seja, ou faz o que eu quero ou vai ser do meu jeito. E até fazendo um link, né, se permite, Natália, com um dos pontos que tratamos agora há pouco, me veio aquela frase, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Aquela frase, né, horrorosa e que Trump quer fazer para o Irã. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Irã. O Irã sabe o que é bom para ele e, oxalá, os Estados Unidos sabem o que é bom para ele também. Exatamente. Professor, eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho